Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Imagine as cenas. Nas ruas, motoristas somem de uma hora para outra enquanto dirigem os carros. Os acidentes são inevitáveis. Aviões perdem os pilotos em pleno voo e grandes desastres acontecem. Num piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem em todo o mundo. Seria este o cenário do arrebatamento, uma das profecias mais discutidas e temidas de todos os tempos. De acordo com a Bíblia, o arrebatamento será um evento sobrenatural, que transforma os escolhidos por Deus em espíritos subitamente transportados ao céu. Com isso, os fiéis arrebatados ficariam livres de uma série de catástrofes. Já os infiéis ficariam na terra e passariam por um grande sofrimento. Diante do sumiço de uma parte da humanidade, o planeta mergulharia num caos profundo. Os sistemas de saúde, por exemplo, iriam parar de funcionar. Com os hospitais superlotados, os médicos não teriam sequer condições de fazer a triagem dos pacientes. 1/3 da água do planeta ficaria envenenada. Doenças se espalhariam pelo mundo e um calor insuportável dizimaria milhares de vidas. O livro do Apocalipse descreve que a tribulação vai durar 7 anos. Haverá a ascensão de um líder mundial carismático e ao mesmo tempo maligno. Um homem persuasivo e articulado que vai enganar a todos. É o chamado Anticristo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos.
o Anticristo, também mencionado na Bíblia como o filho da perdição e a besta. Ele, como Hitler, que foi um protótipo do Anticristo na história, será possuidor de grande carisma e oratória. Falará coisas espantosas. O Anticristo subirá ao poder numa onda de euforia mundial, pois temporariamente salvará o mundo das suas infindáveis dificuldades econômicas, militares e políticas, formulando um brilhante plano de 7 anos para a paz mundial, estabilidade econômica e liberdade religiosa. A Bíblia até dá algumas indicações sobre as características do Anticristo. O profeta Daniel escreveu que ele não terá desejo por mulheres. Talvez ele seja celibatário ou homossexual. Daniel também nos diz que ele terá um rosto feroz, ou seja, um semblante sombrio. E que ele será mais corajoso do que todos, mais arrogante e atrevido. O pacto ou a aliança de 7 anos de paz formulado pelo Anticristo é mencionado várias vezes na Bíblia. Provavelmente declararão Jerusalém uma cidade internacional, onde o judaísmo, o islamismo e o cristianismo terão igualdade de direitos. As Sagradas Escrituras indicam que os judeus poderão reconstruir o seu templo no Monte Moriá, onde recomeçarão os antigos rituais de sacrifício animal. Por um tempo, a maior parte do mundo vai achar o Anticristo maravilhoso, pois ele aparentemente resolverá muitos dos problemas do mundo. Mas 3 anos e meio depois de iniciar o seu governo, ele quebrará o seu trato e invadirá Israel, vindo do norte. Nessa ocasião, ele fará de Jerusalém a sua capital mundial e banirá todas as religiões, exceto a adoração a si próprio e a sua imagem. A Bíblia diz que o Anticristo se sentará no templo judaico, exaltando-se a si mesmo como Deus e exigindo ser adorado. Será nessa ocasião que o Anticristo forçará o uso de seu detestável sistema único de crédito, o 666. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. O número é 666. Foi-lhe concedido também que desse vida à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Jesus disse que quando virmos a imagem no lugar santo, então haverá grande tribulação, como o mundo jamais conheceu. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Todos os que creem e vivem piamente em Cristo padecerão sob esta grande e última perseguição, que será comandada pela besta, profetizada no livro de Apocalipse. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, que sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão.
Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Isso talvez pareça uma penalidade dura demais por apenas aceitar a marca que lhe permite comprar mantimentos. No entanto, esta profecia dá a entender que receber a marca da besta não é apenas uma decisão econômica, mas também implica em aceitar, assim como adorar o anticristo possesso e jurar lealdade ao seu regime global anti-Deus. O apóstolo João vê 7 anjos que recebem 7 taças que serão derramadas sobre a terra. Essas taças são acontecimentos que demonstram a ira de Deus sobre o pecado. Cada taça traz um juízo de Deus sobre o mundo. Havia adoração diante do trono de Deus, mostrando que mesmo diante do julgamento e da ira divina, o Senhor merece ser glorificado. 7 anjos saem com as taças para derramar a ira de Deus sobre o mundo. Quando o primeiro anjo lançou a primeira taça, sobrevieram úlceras nas pessoas que têm a marca da besta. Essa primeira taça é específica contra aqueles que negaram a Jesus como Senhor e acreditaram nas mentiras do anticristo. Com o derramar da segunda taça, o mar se torna em sangue. A segunda trombeta havia feito que apenas a terça parte dos oceanos fosse afetada, mas agora com a segunda taça, o mar totalmente se torna em sangue. Ao derramar a terceira taça, os rios se tornam em sangue. Enquanto a terceira trombeta afetou apenas a terça parte das fontes de água doce, agora com a terceira taça, todos os rios, ou seja, toda a água potável é atingida e se torna em sangue. Ao derramar a quarta taça, acontece o superaquecimento do sol. Enquanto a quarta trombeta havia feito que a terça parte do sol, a lua e as estrelas se escurecesse, agora com a quarta taça, o aquecimento é praticamente insuportável. Com esse superaquecimento, as pessoas blasfemarão contra Deus e não se arrependerão das suas más obras. A quinta taça faz com que haja trevas sobre o trono do anticristo.
ou seja, aquele que havia enganado as pessoas, prometendo paz. O seu trono obscurecerá, mostrando quem verdadeiramente ele é. Ao cair a sexta taça, acontece o secamento do rio Eufrates. Ao cair a sétima taça, ouve uma voz vinda do trono que diz: feito está. Essa pequena expressão nos lembra quando Jesus expirou na cruz após dizer tetelestai, está consumado. E quando Jesus usa novamente essa expressão, nos mostra que chegou o momento do juízo final. Acontecem grandes catástrofes mundiais. O maior terremoto de toda a história abalando todo o planeta. Chuvas de pedras pesando cerca de 35 quilos que acreditamos ser meteoros e raios destruindo toda a terra em uma grande tempestade. Isso é o juízo final de Deus sobre a humanidade. E as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E as cidades das nações caíram. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. I have fought to be heard in this world, but only a few listen. Now, finally, everyone will hear me. I will blanket the earth with a truth that is hot from hell. The world will await the sound of my voice to know whether the sun will rise or the rivers flow. I was here before.
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalha. E a profecia diz que estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago de fogo.
Estou à porta e chamo. Se existir qualquer um que me ouve e abre a porta para mim, irei até ele. Comerei com ele e ele comigo. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. E não haverá mais morte, nem haverá mais choro, nem mais gritos, nem mais dor, porque as primeiras coisas são passadas. O Espírito resplandecente da manhã disse: vem, e o que tem sede, venha. E o que a quer, receba de graça a água da vida. Amém. Vinde, Senhor Jesus.